Olá, eu sou Luciano Gatti e esta é Na Trilha da Energia, uma série de 5 documentários que atravessa o Brasil para entender o que está por trás da equação economia, energia e meio ambiente. Eu estou vindo de Rondônia, mais especificamente do Complexo Hidrelétrico do Madeira. Esse empreendimento é composto pelas usinas de Jirau e Santo Antônio e foi dividido em 2 para evitar que a construção de um reservatório só alagasse uma grande área da floresta amazônica. Eu visitei alguns dos projetos que estão sendo desenvolvidos para preservar o meio ambiente e a memória da região. E conheci o Leão Madeira, a maior linha de transmissão do mundo que está sendo construída para integrar o sistema elétrico do norte ao restante do país. Agora eu saio de Roraima e embarco para o sul do país para conferir o que aconteceu com os locais próximos às usinas construídas há mais de 10 anos. Eu continuo na estrada e hoje nossa trilha está só começando. Saio de Porto Velho e chego em Santa Catarina para visitar os assentamentos em torno da bacia do Rio Uruguai. Na região oeste do estado de Santa Catarina, está localizado um dos principais polos da agroindústria brasileira, responsável por uma boa parte da produção de grãos, aves e suínos do país. Chamada de celeiro catarinense, a região está localizada ao longo da bacia do Rio Uruguai, que há cerca de uma década começou a ser explorada para geração de energia hidrelétrica. Estamos indo para Campos Novos, visitar uma das usinas hidrelétricas instaladas na região. Localizada no Rio Canoas, seu reservatório ocupa as terras dos municípios de Campos Novos, Celso Ramos, Anita Garibaldi e Abdon Batista. A barragem de Campos Novos tem 202 metros de altura. Ela é uma das mais altas do mundo. Inaugurada em 2006, a usina tem capacidade de geração de 880 megawatts. Isso corresponde a 30% de toda a eletricidade consumida no estado de Santa Catarina. Esse daqui é um gerador em pleno funcionamento. Agora vamos ver como ele funciona. A água, ao passar pela turbina, provoca um movimento de rotação que gera eletricidade. Agora eu saio da usina de Campos Novos para Barra Grande, onde foi construída outra hidrelétrica. Barra Grande está localizada no Rio Pelotas e seu lago abrange 10 municípios. Eu vou visitar um lugar único, com uma das mais belas vistas da região. Essa daqui é a casa do seu Fidêncio, um simpático senhor que acompanhou toda a construção da usina. Seu Fidêncio!
Dá licença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Como vai? Mais ou menos, obrigado. Tudo Como- bem? Tudo bom. Vamos conhecer lá o mirante? Vamos. Você me mostra lá, por favor? Vamos. Por que tem esse nome, Mirante do Tropeiro Velho? Esse nome que eu fui tropeiro. Meu avô era tropeiro, pai da minha mãe. Meu pai era tropeiro também. E eu comecei a viver na estrada, de madrinheiro de tropa. Porque tudo era por lombo de mula. Não tinha outro transporte se não fosse em lombo de mula. Nossa, seu Fidêncio, hein? Que vista É. daqui, hein? Aqui é uma visão muito, Nossa. muito apreciada pelo povo que vem aí. O senhor, então, acompanhou toda a construção, Acompanhei. né? Isso. Eu tenho fotos ali, aquilo estava tudo a natureza. Aham, Não tinha nada. Em julho de 2001 já começaram. aham. O roçado, e já os cortes de terra, e já foi indo, e já foi mudando. Mas daí a gente foi acompanhando em fotos. Sei que quando estava nas 2 semanas últimas para terminarem ali, Aham. daí os construtores estiveram aqui. Vieram aqui? Vieram aqui. 5 anos e meio que eles trabalhavam ali, que começaram do fundo, e não eles estão admirados de ver o que eles fizeram, que não estão acreditando que foi eles que fizeram. E me diz uma coisa, o que mudou na vida do senhor com essa Mas ó, isso construção? aí, o que mudou, porque primeiramente eu trabalhava na roça, então eu trabalhava barbaridade, eu não perdia 15 minutos no dia, da Aham. hora de serviço. Mas daí eu já tinha parado de trabalhar na roça quando começou isso aí. Então daí para mim foi um esporte, porque não faço nada e toda a vida aqui é cheia de gente. Então tenho conhecimento com o povo quase do mundo inteiro. Como tem ali no caderno as assinaturas dos visitantes que vêm dos estados brasileiros, quase tudo. E do estrangeiro tem de 7, 8 países estrangeiros que tem nome dos visitantes ali também. E hoje, quantas assinaturas já tem? Hoje já tem 10 mil e é só olhando, porque eu já não sei. Deixar minha assinatura aí também. Com todo prazer. Prazer é meu, viu? 10.566. Luciano Gatti. Bom, seu Fidêncio, muito obrigado pela atenção. Por nada. Muito obrigado pelas histórias, viu? Por nada, e as ordens? Infelizmente tenho que ir. Até uma próxima, né? Vamos lá? Vamos. O senhor me acompanha até lá embaixo? Leva o caderno aqui. No próximo bloco eu vou conhecer 2 agricultores que tiveram suas terras alagadas pelo reservatório de Barra Grande e foram reassentados. Não saia daí. Eu estou aqui na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na região das usinas de Campos Novos e Barra Grande. Para construir usinas como essas, várias famílias que moravam na área de abrangência dos reservatórios tiveram que ser remanejadas. A Adelina é pesquisadora da Universidade do Oeste de Santa Catarina e acompanhou o processo de remanejamento dessas famílias. Adelina, o que significa isso, o reassentamento? É o deslocamento. As pessoas que vão ser atingidas pela construção de uma barragem vão ser deslocadas para um novo local, né, de habitação, não vão se mudar para um outro local. No caso aqui da UHI Barra Grande, o lago de abrangência, ele pegou 9 municípios e 9 diferentes culturas, né, das pessoas para conviverem. Quais foram as principais dificuldades encontradas pelas famílias? Em princípio, eu acho que foi um pouquinho da adaptação, né? Antes, produzindo na barranca do rio, lá a terra era fértil. Então, plantavam, tudo que se produzia dava. Agora vieram para um reassentamento, onde a terra é infértil, eles têm que usar fertilizantes,
Melhorou também nas questões da mecanização. Antes eles faziam tudo manualmente, o trabalho era mais braçal. Agora a satisfação veio porque isso facilitou o trabalho, é mecanizado, sobra mais tempo para a família, sobra mais tempo para formar grupos de associações, de mulheres, de jovens, para estudar. Hoje em dia, avaliando como foi o processo, foi difícil? Hoje em dia eles estão adaptados a essa nova comunidade, a esse novo sistema de vida, né? Quando você se desloca, quando você tem uma mudança, isso já é natural no ser humano. Tudo que é novo, que muda, isso gera uma certa insegurança, um medo, uma angústia. Então, claro, você sair de lá do teu local, onde você morava, você tinha lá a herança do pai, da mãe, do bisavó, de repente você tem que abandonar tudo aquilo para um novo espaço. Então, isso gera no começo uma frustração nas pessoas. Mas depois, né, com o tempo, elas vão se adaptando. É um processo de adaptação, não corre assim de uma hora para outra. Isso é uma construção. Claudino e Márcio viviam em regiões afetadas pelo reservatório de Barra Grande. Márcio morava com o pai, que era proprietário, e Claudino era arrendatário, quer dizer, alugava o terreno onde vivia. Ambos receberam propriedades como indenização por terem que sair das terras em que produziam, mas têm opiniões diferentes sobre o empreendimento. Essa aqui é a casa do Claudino, e é com ele que eu vou conversar primeiro. Claudino? Ô de casa. Claudino, como era o lugar onde você morava? Para mim, era um lugar bom. E eu gostava de morar lá. Porque eu nasci e me criei na beira da água, né? Eu fazia a travessia de Anita Garibaldi com o Pinhal da Serra, né? E daí conduzia a Barça. E daí era braçal ainda, era puxado no cabo, né? Tudo na base da força, né? Daí com a barragem não ficou mais necessário essa balsa, né? Sim, daí foi cancelada a Barça. Quantos anos você está morando aqui? Aqui já está para 8 anos. Né? 8 anos. E como foi o processo de transição daquela terra para essa daqui? A gente teve uma melhora em propriedade, né? Que eu arrendava lá, era 12 hectares. Agora aqui é 18, né? Só porque não acostumei ainda. Porque para mim, eu vivia bem. Talvez as outras pessoas que se sentem melhor é porque não tinham essa vivência que eu tinha na beira do rio, né? A próxima parada é a casa do Márcio. Ele foi reassentado em uma propriedade que fica do outro lado do reservatório de Barra Grande. Para chegar até lá, eu vou cruzar o rio pela barragem, o que antes de sua construção era feito com a balsa do Claudino. Márcio. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Luciano. Bem. Esse é o Márcio e ele é um dos agricultores remanejados pela usina de Barra Grande. Vamos conhecer sua propriedade? Vamos sim. Bom, Márcio, agora conta pra gente, como foi começar numa nova terra? Para mim até não foi tão estranho porque eu já gostava mesmo de mexer com a terra mesmo. Você já produzia maçã? Não, trabalhava com horta. Aqui também eu comecei com horta e migrei para fruticultura. Desse remanejamento, o que foi bom e ruim? Ou você acha que está melhor ou está pior? Não tenho nada que reclamar. Eu recebi essa área que vocês estão vendo aqui. Não cabe mais nem um pé, nem que queira. Eu vou produzir uma média de 300 toneladas por ano. Então, não é por acaso, já tem um dom de Deus que é para ser assim mesmo. Mas eu pretendo comprar mais área e ampliar, mas devagar com os pés no chão. No próximo bloco, nossa trilha continua em Itá, uma pequena cidade às margens do rio Pelotas, que foi totalmente reconstruída por causa do lago de uma hidrelétrica. Vamos lá?
De Barra Grande, eu sigo 260 quilômetros para o oeste, em direção à cidade de Itá. Itá é uma pequena cidade com menos de 7.000 habitantes, que fica às margens do rio Uruguai. Em 1978, a população foi surpreendida com a notícia de que uma hidrelétrica seria construída na região e a pequena cidade seria totalmente alagada pelo reservatório. A usina de Itá foi a primeira a realizar um plano global de remanejamento das populações atingidas. E uma nova cidade foi construída para abrigar os moradores da velha Itá. Egílio, esse é o lago da represa da usina. Certo. A cidade antiga está embaixo dessas águas. Exatamente. É? Então conta pra gente como a população reagiu quando soube que a cidade seria alagada. Como você reagiu? Bem, Luciano, era novidade total, não só para mim, quando um dos diretores anunciou para a comunidade que não só seria feita a usina, que teria este futuro lago, como também inundaria a cidade de Itá. Foi um susto, foi um sufoco. E inclusive a rejeição. Ninguém queria porque até então os governos nas grandes obras dificilmente davam a atenção devida aos atingidos, a parte social não era muito respeitada e assim por diante. Aí a comunidade começou a se organizar e aí se começou a discussão para a montagem do plano de relocação da cidade de Itá. A grande vantagem que a cidade teve foi o turismo. Pela estrutura que a gente ia ganhar, que ficava na região em função da construção da usina, nós teríamos um polo turístico na região. Dona Malé, era aqui sua casa? Era. Onde? Exatamente aqui onde estamos. É, Isso? era aqui. E quando a senhora chega aqui, o que a senhora sente? Ah, o que eu vou dizer? A gente sente saudade, porque ficou quantos anos morando ali, né? O que a senhora levou daqui para a Cidade Nova? A primeira coisa que eu levei foi a jabuticaba. Um pé bem grande de jabuticaba. E plantou aonde? Eu quis bem do lado da cozinha. E continua lá? Continua. Não tinha nenhuma árvore aqui. Nada, nenhuma. nada. O único foi o pé de jabuticaba, porque aqui era um potreiro, onde criavam gado. Qual a diferença da Itá Velha para Itá Nova? Deu muita diferença. Porque aqui era, olha, vê como é que era um buraco, era, bem dizer, né? E lá na cidade nós ficamos no alto. Ficou bem melhor lá. Bem melhor? Bem E melhor. agora a gente tem uma cidade turística que antes, nossa, era agricultura, né? Tá melhor para nós. Quem não tinha vindo barajeiro, não tinha casado. Ah, é? Você conheceu um barajeiro? Casou com barajeiro. Então a barragem te trouxe... Alegria. Agora eu vou conversar com o Alceu. Ele nasceu na velha Itá e hoje ele vive do turismo. Alceu, quais são as suas maiores lembranças da velha Itá? A lembrança que mais me cativa é o tempo de escola. Eu não consigo dizer para meu filho, minha filha, para meus familiares hoje que eu estudei em tal lugar, brinquei naquele clube, mas fazer o quê? Em prol do progresso, a usina veio e aí Itá está despontando como um dos melhores pontos turísticos e referenciais no estado de Santa Catarina, inclusive para o Brasil inteiro. Para manter a memória e preservar a cultura da cidade, duas construções que pertenciam à velha Itá foram transportadas para a nova cidade. Elas representam as origens dos fundadores da velha Itá, colonos italianos e alemães. Mari, que casa é essa daqui? Essa é a Casa Albertão, denominada também Casa da Cultura.
Essa casa foi de origem alemã, foi construída em 1930 na antiga cidade e a gente mantém um pouquinho como era a história, desde que ela foi construída, o que existiu nela. Vamos conhecer a Casa Camaroli agora? Vamos lá. Então, essa casa é o Museu Casa Camaroli. Ela foi construída na década de 40 na antiga cidade e, através do projeto Arca de Noé, foi relocada para cá. A Eletrosul, através desse projeto, doaram essa casa que é de origem italiana para a gente manter viva um pouco a história, as origens da Cidade Velha. Aqui, então, era a cozinha. Hoje, nós mantemos ela no estilo italiano, porque o nosso objetivo é isso também. Além da gente usar esta casa como um museu, com peças antigas ou a parte histórica da casa, mas também as origens da casa. Neste quadro temos algumas edificações da antiga cidade, que era o moinho, a rodoviária, a casa Albertão, enfim, várias instalações que tinha lá embaixo. E aqui são fotos, essa foto da abertura da Cidade Nova e as pessoas escolhendo o terreno para construírem na Cidade Nova, porque elas tinham esse direito. Neste quadro é uma foto da antiga cidade quando recebeu a notícia que seria inundada, em 1978. Agora, Jandir, você tem uma história interessante. Qual foi o seu trabalho, o trabalho que você desempenhou lá na antiga Itá? Na verdade, eu trabalhava na prefeitura. Então, quando as famílias saíam de lá, era deslocada para cima, eu pegava a máquina e derrubava, demolia as casas. Era difícil derrubar as casas? Imagina, as famílias saíam, vinham morar na casa nova em cima, né? E eu demolia as casas velhas lá embaixo. E para você, qual é a maior lembrança de Itá, da cidade antiga? A igreja. Sem dúvida, eu acho que foi o marco principal, porque ela era grande, bonita. E tentaram por 3 vezes demolir as torres, mas não conseguiu. Ou estourava a espia do trator, ou o trator estourava o motor, enfim. Foram 3 tentativas. E nesse período fizeram um plebiscito e conseguiram 98% de aprovação para permanecer as torres. Isso foi uma coisa assim, muito significante. Tanto para a história de Itá, quanto para a população e também para o turismo, porque acho que o maior cartão postal para nós hoje são as torres da igreja. Bom, Mari, muito obrigado pelo passeio aqui, pelas explicações. Obrigado pelas histórias, Jandir. E agora eu vou conhecer a veia radical de Itá. Além de toda a sua história, Itá oferece outras surpresas para seus visitantes. Eu vou começar pelo arvorismo. Esse é o Paulo, ele é bombeiro e ele que vai acompanhar a gente nessa aventura, não é, Paulo? Isso. O arborismo são passagens, obstáculos, pontes, assim, de uma árvore para outra, um diferente do outro. Esse nosso arborismo aqui tem mais de 200 metros de percurso, certo? Incluindo uma tirolesa junto. Essa tirolesa tem 1.670 metros de extensão. Lá embaixo está o lago da hidrelétrica de Itá. Esse salto é a última aventura dessa viagem. Percorremos o Brasil de norte a sul. Foram 2 meses intensos ao redor desse país que se destaca pelo tamanho de seu território e sua imensa diversidade. Atravessamos matas, florestas, rios, dunas, conhecemos diferentes paisagens, culturas e etnias. Visitamos empreendimentos e instituições. Tudo isso para entender a complicada equação: geração de eletricidade com respeito ao meio ambiente e às populações. O que ficou claro para mim é que sim, o Brasil precisa de mais energia elétrica para continuar crescendo. E não há geração sem impacto. Por isso, resolver essa equação é responsabilidade de todo mundo. Obrigado pela companhia e até a próxima.